Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. A próxima música que eu vou fazer, não que as outras não sejam de harmonização, mas é mais o intuito de uma prece, de um agradecimento. Então eu peço aos irmãos que levem o seu pensamento a Deus, ao nosso Pai Criador, que as suas angústias, que as nossas dúvidas, enfim, que as nossas dores, nós possamos entregar ao Pai Criador e aos amigos benfeitores da nossa casa, na qual já estão presentes, nos auxiliando desde quando a gente chegou aqui. Após então essa música, seu Cirneu então dará andamento na abertura dos trabalhos dessa tarde de hoje. Por esta noite, graças, Senhor, pela manhã de luz e de labor, pelo alimento, bênção sem par, por nossos pais e também nosso lar. Respiramos bem fundo, sentimos a energia dos amigos benfeitores que estão aqui na nossa casa. Venha ajudar-nos, bondoso Deus, a sempre andarmos nos caminhos teus, a sermos meigos e serviçais, a cada dia nos amarmos mais. Obrigado ao Pai, que a paz, o amor e a harmonia esteja presente em nossos corações hoje e sempre. Então vamos passar para o Luiz agora. Vamos deixar o tema dele. Boa tarde, quase noite. Nesse momento de transição do dia para a noite, nós iniciamos a exposição deste dia. O Luiz me incumbiu de expor esse tema, que está nesta obra. Inteligência espiritual, a casa sobre a rocha, de Vinícius Lousada. Na verdade, é uma pequena parte, não chega a ser um artigo, mas um capítulo da obra. De maneira sucinta, ele aborda essa questão. E nós vamos, baseados nessa obra, a princípio, falar sobre este assunto. E depois adentraremos em outras pesquisas que fizemos, especialmente pesquisas no campo espírita, notadamente na Revista Espírita e em O Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta obra, na página 39 a 40, o Vinícius escreve: vislumbramos no campo da convivência social a propagação de uma ética imediatista e utilitária, que diz respeito ao dever de considerarmos em nossas atitudes a felicidade do próximo. Essa ética, forjada no seio de uma filosofia de vida materialista e de praxis consumista, estabelece a desordem social e materializa o egoísmo de forma avassaladora, invadindo, inclusive, o âmbito dos espaços destinados à propagação da fé e da espiritualidade. E aí ele pega um alerta do Camilo, que diz o seguinte: o materialismo penetrou o seio das instituições religiosas inauguradas no mundo, e elas passaram a ser governadas pelo espírito de astúcia, de engodos, de exploração sentimental, de irracionalidade
E quase tudo o que se costuma buscar nas casas de fé tem sido o auxílio divino para a melhora da vida material, que enseja a chance de ter, de adquirir, de comprar, de consumir, de ganhar mais no afã de se construir o reino dos céus aqui mesmo, por entre os mexinflórios da terra. E nós buscamos ali uma explicação do que é mexinflório, seria uma ninharia, uma coisa de pouco valor, um acontecimento, um fato confuso, uma embrulhada. Ele tirou essa pequena observação, o alerta, melhor dizendo, do Camilo, que é um espírito guia de Raul Teixeira, e que nesta obra, nos Passos da Vida Terrestre, expôs essa realidade. Essa obra foi publicada em 2005. Vamos rever só uns tópicos aqui para nós entendermos o que o Camilo está dizendo. O materialismo penetrou os seios das instituições religiosas. O que ele está dizendo aí? Que as instituições religiosas esqueceram o fundamento básico de toda a religião, que é trazer a criatura para o conhecimento das questões espirituais e melhor viver na Terra, como também no mundo espiritual. Mas essas religiões, no afã, muitas vezes, de obter fiéis e mais arrecadar, porque cobram pelo seu trabalho, acabam focando mais nas questões materiais. E daí o que as pessoas vão em busca dessas religiões? São muito inteligentes as pessoas que as lideram. E muitos deles são criadores dessas religiões. São religiões novas. Religiões que dizem ser vinculadas ao cristianismo. Em especial, porque é o que trataremos aqui. Porque existem religiões fora do cristianismo. E são ainda em maior número, por incrível que pareça. Então eles procuram pesquisar o que as pessoas querem. O que elas procuram de maneira imediata? E nós observamos isso mesmo aqui na Casa Espírita. Muitas pessoas que não conhecem o Espiritismo vêm aqui em busca de quê? Geralmente de uma cura de um mal físico ou de um problema psicológico. Esse segundo é mais fácil de conseguir pelas orientações que o Espiritismo disponibiliza. Já o primeiro depende do mérito da pessoa. Se é o momento, e como nós nunca sabemos se é o momento, então nós não condenamos quem busca a cura material, a cura física. Mas o Espiritismo nos ensina que a cura verdadeira vem do espírito para o corpo. Porque a doença física ou desequilíbrio psíquico é decorrente de energias deletérias que nós acumulamos nesta encarnação e certamente nas encarnações antecedentes. Porque se nós fôssemos espíritos equilibrados, superiores, evoluídos, não necessitaríamos de reencarnar num mundo de provas e expiações que ainda é a Terra. E o tema é num mundo de transição. O que isso quer dizer? A transição desta fase de provas e expiações para um mundo de regeneração. Vamos nos explicar. O mundo de provas e expiações estamos nós, espíritos comprometidos com as leis de Deus que estão escritas em nossa consciência, de acordo com o aprendizado feito, e que nos apontam o que é certo e o que é errado. E quando nós, agredindo a nossa própria consciência, criando mecanismos de justificativas do nosso agir, agimos em desacordo a ela, criamos um complexo de culpa, pois nos deparamos em choque com a lei divina. E aí, por uma questão vibracional, nos vinculamos a um mundo de provas e expiações que ainda é o nosso, que impera o desamor, o ódio, o mal, onde o bem ainda é pouco praticado. O amor é pouco
vivenciado no dia a dia, o bem, nesse momento, não é maior, nem mesmo igual do que o mal. Mas esse processo evolutivo da sociedade, não é o planeta que vai fazer a transição. O mundo também se agita, se adaptando a um novo ambiente em que será um mundo de regeneração. Mas esse mundo de regeneração vai depender de nós, da nossa mudança vibracional. Quando nós estivermos em equilíbrio, não precisa ser santo, não precisa ser uma pessoa que só faça o bem, mas que pelo menos não faça mais mal do que bem. O mundo será bem melhor. Porque hoje, se formos a analisar, mesmo com pouco, não digo pouco, mas a menor parte fazendo bem, ainda há um certo equilíbrio no planeta. A sociedade sobrevive, nós observamos a nossa própria. A gente vê tantos descalabros, tantos desmandos, tanta violência, tanto crime, tantas pessoas dando golpes de todo sentido no seu semelhante, tirando os seus direitos, tirando os seus bens, se apropriando do que ele conquistou. E aí, como é que a sociedade ainda se mantém? Porque alguns cumprem com o seu dever. Agora imaginemos quando pelo menos a metade cumprir com os seus deveres. Com os recursos que nós temos na Terra, já será um mundo de regeneração. E também, nesse processo, almas comprometidas e que arrastam multidões para o crime, para o delito, para os equívocos, não mais reencarnarão na Terra. Mas enquanto isso, as pessoas procuram, de uma forma irracional, tudo o que se costuma buscar nessas religiões que prometem o paraíso de Deus agora na Terra, através da posse, do ter, do poder. As pessoas, a gente vê em depoimentos de certas religiões: eu vivi em tal situação econômica, hoje eu tenho minha empresa, tenho tantos bens, posso comprar as coisas à vista, não tenho mais miséria, me curei fisicamente. É até possível a pessoa se curar fisicamente. E conheço muitas pessoas que ficaram bem economicamente, porque eram viciadas e deixaram o vício e investiram na educação dos filhos e de si próprio e evoluíram. Mas a cura física, dos males físicos que prometem, quando verdadeiras, não são definitivas. Porque a cura definitiva tem que vir de dentro para fora. Porque o que são as doenças, os males que nos acometem? São drenagens das energias deletérias que nós acumulamos pelo nosso modo de agir e especialmente de sentir, de vibrar, de pensar. Quando alimentamos ódio, nós produzimos uma energia tão deletéria que nós nem imaginamos. E que vem do espírito para o corpo. E que em certos casos pode até chocar, acelerar o coração da pessoa e em certos extremos casos até levar ao desmaio. Nós temos o duplo etérico que filtra isto, que é um campo energético que existe enquanto nós estamos encarnados. E deixa passar só o suficiente para que o corpo não pereça devido às energias vibracionais pesadíssimas que o ódio gera. E esse excedente que não passa, fica acumulado aonde? No perispírito. Gerando doença espiritual que precisa ser drenada. E vai ser drenada nesta ou noutra encarnação através das doenças. Nós podemos e devemos utilizar a medicina para nos curarmos. Mas se não curarmos o espírito, isso vai redundar em outro mal qualquer, em outra parte do corpo. Não adianta querer fugir da lei de causa e efeito. Porque isso é físico. Embora estejamos falando de espírito, os espíritos não vivem no mundo abstrato. É outra dimensão da matéria que a ciência, pela física quântica, aos poucos começa a se aproximar. E que o Espiritismo já nos traz há mais de 150 anos. Desde 18 de abril de 1857, com a publicação da primeira obra do Livro dos Espíritos. Então, meus irmãos, as religiões estão cumprindo com o seu papel nesse momento?
Vamos voltar ao tema um pouco mais adiante. Na revista, aliás, no G1 Globo, em 2012, há um apontamento que a gente pode encontrar na internet, tem a fonte ali, eu sei que ninguém vai copiar agora, porque não tem como fazer isso, até porque tem letras pequenas, mas é só procurar no G1, religiões no Brasil, na internet, qualquer um vai encontrar. E diz assim, em um país tão grande e de tantas diversidades, as religiões ganham um significado muito importante. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os católicos são maioria no Brasil, representando aproximadamente 64,6% da população. Os evangélicos representam 22,2%. Detalhe, 2012. Vamos ver uma outra postagem mais recente, 2023, lá no Estadão, e que diz o seguinte: desde a democratização, não houve mudança maior na característica da sociedade brasileira do que a religiosa. No pleito de 1989, apenas 9% dos eleitores se declaravam evangélicos. E hoje, esse número, mesmo sem a contagem oficial do censo, supera os 30%. Considerando as pesquisas realizadas pelos maiores institutos do país, uma corrente que triplicou em pouco mais de 30 anos. O aumento de evangélicos não é o único ponto que vai destronando o Brasil da posição de um país mais católico do mundo. Entre os jovens de 16 a 24 anos, em levantamentos feitos pelo Datafolha na última edição, a expressão de pessoas sem religião, ou seja, aquelas que não professam religião nenhuma, que desistiram das suas religiões ou que nunca se vincularam a qualquer uma, já supera qualquer linha dogmática existente. No Rio de Janeiro, 34% dos entrevistados nessa faixa consideram não possuir religião alguma. E mais 32% se declaram evangélicos. 2/3 do novo eleitorado, na segunda cidade mais populosa do Brasil, já não é mais católico. Vamos dar uma pausa aqui. A matéria prossegue, falando quem são esses eleitores novos, em quem eles votam. Não vou nem entrar na questão. Se a pessoa é materialista, não está vinculada a religião nenhuma, quem que ela vai escolher como seu representante? Alguém que não defenda as ideias que ela não defende, muitas vezes até combate. Por exemplo, alguém que defenda o aborto, alguém que defenda a liberação das drogas e que defenda a destruição da família e outras coisas mais. Eis aí uma das razões por que certos candidatos se elegem. E além do mais, diz a matéria, que o catolicismo está virando uma religião de velhos, porque os jovens ou se tornam evangélicos, a maioria pelo menos, ou não adotam religião nenhuma. E o porquê de tudo isso? Qual é a causa? Porque as religiões, como disse aquele texto inicial lá, em que cita Camilo, estão oferecendo às pessoas coisas que os jovens são criaturas inteligentíssimas. Elas não aceitam dogmas, coisas que não podem ser questionadas, promessas absurdas, e se decepcionam. Aqueles que nasceram em famílias religiosas abandonam a sua religião, se tornam ateus, materialistas. E aqueles que não têm família religiosa fogem das religiões, porque entendem que é o ópio do povo e adotam práticas materialistas. Querem viver o momento, porque acham que depois tudo vai acabar. Não acreditam, por exemplo, que depois da fecundação, embora estejam lá assegurados os direitos no Código Civil, o embrião já tem vida. E aceitam matar uma criança, alguns até 3 meses, outros até mais meses de gestação.
E isso está em debate na nossa sociedade. Esses jovens não foram devidamente esclarecidos, porque ao longo do tempo as nossas religiões foram sendo deturpadas. Primeiro, o sincretismo para acomodar os pagãos convertidos. E depois, em razão desse sincretismo, entraram rituais que não faziam parte do cristianismo primitivo. Hierarquias, vestimentas, rituais, imagens postadas em certos lugares, datas que depois se tornaram mais que festivas que religiosas, em dias que não condizem com a realidade. O próprio aniversário de Jesus é 25 de dezembro, ninguém sabe ao certo se foi em março ou próximo disso que ele nasceu, mas para acomodar os pagãos convertidos, adotaram a data, se não me engano, do solstício de inverno, que é na Europa, né? E que era uma festa pagã. Então, para acomodar, colocar naquele dia. Então os jovens olham isso e dizem, mas o cristianismo é um plágio do paganismo? E aí passam a desacreditar no cristianismo, preferindo o ateísmo. Estão eles destituídos de razão? Não. Pelo panorama que eles olham, pela lógica, eles estão certíssimos. Porque se formos pesquisar, de fato, existem religiões pagãs, pelo menos duas vertentes antes do cristianismo, com histórias bem parecidas. E aí nós temos que saber disso para orientar estes jovens. Olha, meu filho, minha filha, meu amigo, minha amiga, isto está lá por causa desse sincretismo. Mas o cristianismo não é isto. O cristianismo é a palavra do Cristo registrada nos evangelhos, os canônicos que foram escolhidos pela Igreja Católica. E quem puder pode ler também os demais que não foram aceitos, porque, como diz Paulo, nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. Não apenas ficar na superfície, não quero ler isso porque eu posso me contaminar. E no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma abordagem bem interessante, quando diz não vim destruir a lei, fala da aliança da ciência e da religião. Porque outra questão que afasta o jovem das religiões é o conflito entre a religião e a ciência. Dois campos de conhecimentos que se entendem antagônicos, que não compreendem que na verdade cada um tem uma parcela do conhecimento e que precisam se aproximar para se completar. Porque a ciência só examina o que é material, aquilo que ela pode olhar no microscópio e pode repetir por experiências físicas. E a religião, as questões espirituais. E aí, qual é o papel do Espiritismo? Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, quando fala do Espiritismo, que também não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, como Cristo não veio destruir a lei de Moisés, mas também dar-lhe cumprimento. Diz assim: a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com quem encher os vazios que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovada pela experiência, essas relações nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanhar. É toda uma revolução que neste momento se opera
e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, porque eu disse que a primeira obra foi em abril de 1857, e ele se referia a isto, chega a ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Falava Kardec do Espiritismo. Faz feição de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é lei de Deus. Antes de lermos essa resposta de Kardec, aliás, a mensagem de Kardec aos Espíritos de Lyon, eu não vou ler, eu ia ler a fala de Kardec, registrada na Revista Espírita de 1868, em dezembro, uma fala que ele fez em novembro, por ocasião do Dia dos Mortos, em que ele fala a respeito do Espiritismo, afirmando que o Espiritismo não é religião, mas é ciência e filosofia com consequências morais. Porque religião dá a entender uma organização com sacerdócio, com hierarquia, com rituais que, em suma, o Espiritismo não tem, ou pelo menos, como foi criado, não tem. E toda a federação e toda a sociedade vinculada à federação também não deveria ter. Mas nós passamos a entender que o Espiritismo é uma religião. Se nós dissermos no campo filosófico, tudo bem. Mas se entendermos religião como uma outra religião, aí não. Porque aí vai ser apenas mais uma religião. E vai afastar as pessoas de outras religiões, porque cada um entende que a sua religião está com a verdade absoluta. E não se dão conta que as verdades são relativas. O Espiritismo se propõe, na condição de Consolador prometido por Jesus, a ser esse elo entre a religião e a ciência, aproximando esses dois conhecimentos e esclarecendo as pessoas dentro das suas religiões. Dito isto, quem quiser, leia lá, tem de graça na internet. Revista Espírita, 1868. Eu vou só colocar aqui para vocês verem onde que está isso aí. Discurso de abertura pelo Sr. Allan Kardec. Revista Espírita, ano 11, dezembro, aqui não aparece o ano, mas é de 1868. Vamos ver agora o que diz então aqui a resposta dirigida, vejam bem, a quem? Aos espíritas lioneses, aos espíritas de Lyon, não a pessoas fora do espiritismo, não a curiosos ou investigadores, mas aqueles que já professavam o espiritismo e que estavam dentro do movimento espírita francês. Essa tradução é de Evandro Noleto, publicado pela FEB. Isso foi por ocasião do Ano Novo, naquela época. E Kardec diz assim: visando a desacreditar o Espiritismo, pretende alguns que ele vai destruir a religião. Ora, se ele é uma religião, não pode destruir a religião. Isso é mais uma religião. Sabeis que é exatamente o contrário, pois a maioria de vós quem? Os espíritas de Lyon, os espíritas lioneses, porque a eles é que Kardec se dirigia, que mal acreditáveis em Deus e na alma, agora creem. Quem não sabia o que era orar, ora com fervor. Quem não mais punha os pés nas igrejas, ele não está falando nos centros espíritas, nas igrejas. Muitos espíritas lioneses, antes de se tornarem espíritas, não colocavam os pés nas igrejas. Eram como essas crianças, esses jovens que agora se afastam de toda e qualquer religião.
mas quando se tornaram espíritas, voltaram a frequentar as igrejas. A elas vão com recolhimento, falava Kardec. Então os espíritas lioneses iam à igreja com recolhimento. Aliás, se a religião devesse ser destruída pelo espiritismo, é que ela seria destrutível e o espiritismo mais poderoso. Afirmá-lo seria falta de habilidade, porquanto seria confessar a fraqueza de uma e a força do outro. O espiritismo é uma doutrina moral que fortalece os sentimentos religiosos em geral e se aplica a todas as religiões. É de todas e não pertence em nenhuma em particular. Por isso não aconselha ninguém que mude de religião. Deixa a cada um a liberdade de adorar Deus à sua maneira e a de observar as práticas ditadas pela sua consciência, pois Deus leva mais em conta a intenção do que o fato. E depois cada um, ele está dizendo a quem? Reforço aos espíritas leoneses, os espiritistas de Lyon. E depois cada um ao templo de vosso culto, e assim provareis que vos caluniam quando vos acusarem de impiedade. O que Kardec está dizendo aí? Ele está dizendo que para ser espírita não precisa abdicar de uma religião. A pessoa pode pertencer a qualquer religião se sentir necessidade. Porque muitas pessoas ainda sentem necessidade de algo físico. Eu vou tirar o pessoal falar. Eu vou tirar o cabo do som teu, depois eu ponho. Tem um somzinho no final. Mas eu ponho também. Então Deus leva mais em conta a intenção do que o fato. E nós percebemos que certos estatutos de casas espíritas tem lá no seu estatuto uma condição para a pessoa ser associado, fazer do espiritismo a sua religião. Essa fonte eu tirei aqui desse material, Casa Vogue, do Globo. Mas a fonte não, essa imagem que está no fundo. Essa imagem aqui é um templo de todas as religiões, tem vários no mundo, criado por certos arquitetos, cada um estilo diferente. Aquele que foi projetado no começo é aquele primeiro, se não me engano, está na Rússia. Esse aqui está no Chile. É um templo criado para convergir todas as religiões. Não sei se alguém aqui já foi em Brasília. Tem uma espécie, é uma pirâmide mesmo, lá da Legião da Boa Vontade. Quem é que já foi? A Legião da Boa Vontade não se diz religiosa. As pessoas que trabalham com eles são de todas as religiões. E lá tem um espaço, eu posso dizer ecumênico, para as pessoas meditarem. Elas entram numa espiral, vão indo até o centro, depois saem. E uma musiquinha de fundo, harmoniosa. Eu imagino, eu não fui a esses ambientes aqui, mas também talvez seja algo parecido. Um lugar para meditação, para que as pessoas orem. No entanto, pelo que se tem visto, a maioria dessas construções viraram atrações turísticas, perderam seu propósito. O ideal é que de fato as pessoas fizessem como fazem lá na região da Boa Vontade, naquele templo em Brasília, um lugar para meditação, para renovar as energias. E em razão de tudo isso, eu volto a dizer, não afastemos do nosso movimento espírita pessoas que sentem necessidade de se vincular a uma religião. O que diz o Estatuto da nossa casa? No capítulo 2, uma reforma que foi feita em 2017, diz o seguinte, artigo 5º: o associado é a pessoa física sem distinção de sexo, nacionalidade, raça ou posição social, que faça do espiritismo, coloquei em destaque, sua convicção e que acate os estatutos e demais normas da associação. Vejam bem, não diz que faça do espiritismo a sua religião, mas a sua convicção.
que é a sua convicção? Como é que eu vou ficar convicto de uma coisa se eu não estudar? Eu preciso estudar para poder entender os porquês, as razões. E aí eu passo a entender aquilo que me cerca, os infortúnios da vida, as dificuldades. Mas se eu ainda sentir necessidade de algo ritualístico, de uma forma de comunicar com Deus mais material, eu posso me vincular a uma religião, sem deixar de ser espírita. Porque se nós colocássemos ali, faça do espiritismo sua religião, nós afastaríamos todos os irmãos que não são espíritas. E daí que consolador é este? Que veio para competir com outras religiões, como outra religião qualquer? Segundo alguns censos, as pessoas ficam chocadas. Eles levantaram lá todas as religiões e não falaram espiritismo. Porque espiritismo não é religião, embora esteja registrado como religião. E nós sempre falamos que isso aconteceu até para fugir da lei que na época, no século XIX, no Brasil, entendia que era no Código Penal o espiritismo era crime. E os espíritas eram perseguidos. Isso teve que ser mudado. Aí com as constituições novas, que dava o livre culto, se declarou o espiritismo como religião, para fugir ao que constava no Código Penal anterior. Uma religião, então é uma religião, não é crime. E ficou como religião. E daí nós lemos, alguém vai dizer, mas Emmanuel diz o triplo aspecto da doutrina espírita. Ele diz, de fato. Mas nós estamos estudando espiritismo, e Kardec não diz isso. Lá no Dolmen, em Paris, no cemitério onde está enterrado, está escrito o criador da filosofia, da doutrina espírita. Não fala da religião espírita. E além disso, isso que nós acabamos de ler, a Revista Espírita em 1868 fala isso. E se formos ler as obras básicas, em nenhuma vez ele fala que o espiritismo é religião. Ele fala ciência e filosofia com consequências morais. Ele só fala religião no aspecto filosófico. Então não afastemos os demais irmãos, porque as religiões constituídas com seus estatutos, cada uma tem o seu, de fato elas exigem. Uma religião X só pode estar no nosso grupo de integrantes, não sei como é que eles chamam, cada um chama, nós chamamos associados, lá não sei como é que é o termo, a pessoa que faz desta crença a sua única religião. E afasta os demais, procurando converter os outros para a sua religião. Tem dificuldade de fazer um culto ecumênico em razão disso. E o mundo de regeneração certamente não vai ter mais essa disputa por território, por fonte de renda até, com promessas vãs, quando entenderem a filosofia espírita, a ciência espírita. Porque vão ver que Jesus mesmo disse, dai de graça o que de graça recebeis. Como vamos comercializar as coisas espirituais? A pessoa deve dedicar um tempo para o ganha-pão do seu dia a dia, uma profissão que preferir, e reservar um tempo para as coisas espirituais. Nós fazemos assim. Acredito que todos aqui, aqueles que já estão aposentados agora têm mais tempo, mas todos, enquanto estávamos na ativa, eu ainda estou, dedico o tempo que sobra para estas questões. E nem por isso fazemos um trabalho menos digno. Pelo contrário, nós estamos trazendo de volta o cristianismo esclarecido pelos espíritos superiores, espíritos luminares que inclusive transitaram dentro do seio da Igreja Católica, a quem nós devemos todo o cristianismo depois de Cristo, claro. As pessoas criticam o catolicismo, mas foi o catolicismo que guardou, embora os seus percalços e o seu sincretismo, foi quem guardou todo o material que é o fundamento do cristianismo. Quem tem possibilidade e acesso pode ir ao Vaticano estudar as obras que trouxeram a fonte para o cristianismo. No grego, no aramaico acho que é mais difícil, e no hebraico também, mas no grego tem bastante. O Pastorino faz um trabalho excepcional, porque ele estava dentro do catolicismo e estudou no Vaticano. Ele teve acesso às fontes
e criou uma obra que também está disponível na internet, Sabedoria do Evangelho. Confesso que não é de fácil compreensão para quem procura, como eu, fazer um entendimento do que está lendo, porque se você pegar lá os símbolos que ele coloca em hebraico ou grego, nós não conseguimos ler aqueles tipos. E daí ele coloca o significado. Eu fico pensando, ele falou correto o que está escrito lá ou não? Daí me dei conta que tem um meio. Nós podemos copiar e abrir o Google Tradutor e colar. Ele mesmo detecta qual é a língua e traz a tradução. E confirmar se ele fala o certo ou não. E daí ele faz as explicações das mudanças que houve ao longo do tempo, do significado que certas palavras tinham para aquela época que não tem hoje, nós entendemos de forma literal com a linguagem de hoje, e daí as dificuldades. Então, meus irmãos, dentro do movimento espírita, vamos tirar da ideia essa ação de afastar as pessoas. Nós temos presente hoje, não sei se tem autorização de dizer, de alguém que estava trabalhando no Leon Denis, vou dizer a casa. Foi o Leon Denis ou alguém da FEB? Pode dizer, eles vão assistir, mas é um fato. Que a impediu de continuar o trabalho, porque usava uma pintinha, gostava muito, porque adora tudo que vem da Índia, músicas, mesmo as religiões de lá. E eu tenho certeza que o nosso movimento espírita perdeu uma grande colaboradora, pelo menos por enquanto. Espero que no futuro mude. Por causa desse afastamento. Não façamos isto. Não façamos distinção de raça, de sexo, de orientação sexual. Não façamos distinção de religião, porque o Espiritismo, como eu disse, não é uma religião, apenas no sentido filosófico. Mas é a que mais entende das questões espirituais. E vou dizer para vocês. Quem estuda Espiritismo a fundo e o compreende, não tem necessidade de uma religião. Mas Chico Xavier tinha um quadrinho lá de um santo e alguém contestava? Eu pergunto. Alguém tinha moral para contestar a prática do Chico Xavier manter um quadro de um santo na parede? Quais as obras que o Chico fez? Quem de nós vai fazer? E querer julgar um homem como ele? Se fosse católico, seria um santo. Nós a entendemos como um espírito talvez o mais iluminado dos últimos tempos, que já está de volta ao plano espiritual, que deixou uma bagagem de mais de 430, ou um pouco mais, de livros psicografados. Não pegou um centavo para si, fez doação de todos os direitos autorais para obras do movimento espíritas beneficentes. Então, meus irmãos, aqui fica a data que foi confirmado esse estatuto, assinado pelo Luiz Carlos Rocha de Vargas, que era presidente da época, hoje, coincidentemente, é presidente de novo. A secretária era Terezinha de Jesus Carneiro Machado, acho que está presente aqui, né? Se não me engano, eu a vi entrando, está lá no fundo. O tempo passa, mas a obra fica. As escolhas bem feitas, o trabalho bem feito, produz o melhor fruto. Quando nós entendemos como ele foi feito, quando nós somos capazes de avaliarmos o seu alcance e o colocarmos em prática. Pode ligar para nós lá, talvez dê um estourinho de novo. Não vai dar, porque eu vou tirar daqui, não vai dar. Então, abençoadas essas pessoas que trabalharam e trabalharam pelo movimento espírita. Essas pessoas que estão trazendo ao mundo esse papel de o Consolador que Jesus prometeu. Este é o momento crucial. É o momento em que as religiões precisam realmente desempenhar o seu papel, que é de consolar as criaturas, de trazer esperança, de trazer alento, de alimentar a fé em Deus nas suas próprias potencialidades,
de compreender que essas lutas, por mais acirradas que hoje nós enfrentemos, são passageiras. Logo terminarão. Dia 10, desencarnou a nossa mãe. Depois de uma luta que já vinha se estendendo, mas que foi acirrada no último mês, ela nos apresentou o Espiritismo. Depois de transitar pelo catolicismo, pelo protestantismo, nós morávamos em Rio Negro. E lá, depois que passamos pelo Espiritismo aqui em Santo Ângelo, no tempo do irmão José Delfino do Nascimento, o fundador dessa casa, com outros, que também deixou para nós, que deixou para nós esse ambiente, educando crianças, evangelizando adultos, jovens e crianças, que hoje levam o trabalho adiante. Mas quando fomos ao Paraná, de imediato não encontraram uma casa espírita. Nos apresentaram uma religião protestante. Eu comecei a assimilar aquelas informações contrárias ao que ensina o Espiritismo. Porque eles entendiam, imagino eu, que o Espiritismo é uma religião, primeiro, equivocada, diziam. Porque falava com os mortos, meu Deus, fala com os mortos. Credo, que assombração. Não é possível, né? Isso é coisa do demônio. Depois, talvez, porque pudesse roubar os seus fiéis e espantava as pessoas. E eu via, aquele pregador era um presbítero que vinha de Curitiba para Rio Negro fazer as pregações, e eu era um assíduo frequentador junto com o Nelson. Até que um dia, o pai e a mãe descobriram uma casa espírita em Rio Negro e disseram para o presbítero: olha, nós achamos uma casa espírita, vamos deixar de frequentar a igreja de vocês. Eu me tapei de vergonha, porque eu queria ser um pastor. E eu admirava aquele homem. E daí a minha mãe levava eu ao centro espírita, já contei isso aqui, para receber passes. Tinha aqui uns 13, 12 anos, eu acho. Eu sentava assim, olhava aquelas mulheres concentradas, orando, e eu pensava: meu Deus, que fingimento. E eu dizia para minha mãe: quando eu for adulto, eu vou seguir a religião que eu quero. Não vou ser espírita. E daí, lá em Castro, começamos a frequentar uma casa espírita também, já comecei a entender um pouco mais. Mas havia na minha cabeça uma mistura de coisas entre espiritismo, catolicismo, protestantismo. Porque eu aprendi nas religiões que ou a gente vai para o céu ou vai para o inferno no juízo final. Me conclamavam, me entregar a Jesus. Entregar a Jesus era um ritual. A pessoa ia lá de joelhos e eu me entrego a Jesus. É o primeiro passo para o batismo nas águas do rio. Mas na minha cabeça não bastava aceitar Jesus de forma ritualística, porque a religião que eu frequentava dizia assim: vocês não podem ouvir músicas do mundo, só as músicas da igreja. Não podem ler nada do mundo, só aquilo que é da igreja. E eu adorava, na época, ler um gibi e ouvir música no rádio, as antigas AMs, os rádios a pilha. Eu digo: eu não vou conseguir. Então eu não aceitava Jesus daquele modo, porque entendia que não ia conseguir cumprir integralmente o que o seu evangelho dita, porque acreditava que só esses iam para o céu, imaginava que tinha um céu definido, um lugar lá que as pessoas ficam eternamente, no descanso eterno. Imagina que marasmo, sentado, sei lá como, olhando Deus sentado num trono, Jesus à direita, os anjos tocando arpinha. Meu Deus do céu. A minha sogra dizia: eu prefiro ir para o inferno. Já desencarnou ela. Porque as pessoas hoje em dia ficam entediadas por pouco, agora imagina ficar eternamente, não tem fim, ficar lá só olhando Deus e Jesus e os anjinhos tocando música. Que paraíso é este? Mas eu acredito nisso. Aí parei de orar, que nós dizemos hoje, na época eu dizia parei de rezar. E me achavam perdido. Às vezes eu achava: não tem jeito para mim. Nem sei se não alimentei em certo tempo uma ideia de suicídio, mas só que não adiantava nada, eu ia ressuscitar para quê? Eu ia para o inferno mesmo, só ia antecipar. E um dia o meu irmão Nelson já tinha entrado em contato com o Espiritismo em Santo Ângelo. Eu estava morando em Passo Fundo, em 80, no início dos anos 80.
depois de sair do Etoé. A Maria de Fátima, já desencarnada, minha irmã, escreveu uma carta: Wilson, o Nelson se tornou espírita. Eu digo, meu Deus, ele perdeu a alma para o demônio. Coitado, Nelson. E um dia eu ia visitar os meus pais, que moravam na Dites, e o Nelson me deu de presente. Wilson, eu sei que tu é bastante curioso, vou te dar esse presente. Me deu o livro dos Espíritos. Quando tiver um tempinho, leia. E eu me recordei, uma vez eu estava em Rio Negro. Naquele tempo eu ia nas igrejas protestantes. Eu fui à biblioteca, abri um livro, falava sobre a evolução. E dizia assim: se você aprendeu na religião que Deus fez tudo o que existe, vai se surpreender. Eu fechei o livro, não quis ler. É aquela pessoa que fecha os olhos de medo de se contaminar pelas ideias. Mas não sei o que foi que me motivou. Eu abri o livro dos Espíritos, comecei a ler e encontrei todas as respostas de que necessitava. Todas as minhas dúvidas aclaradas uma a uma, desde o que é Deus, depois da introdução, claro. E que Kardec aponta as razões da criação de certas palavras do termo Espiritismo. Que é Deus? Causa primeira, algumas traduções primárias de todas as coisas, a inteligência suprema. E vai evoluindo, e eu fui entendendo que ninguém vai conseguir, talvez exista alguém, mas eu não conheço, nem na história, cumprir integralmente o Evangelho de Jesus numa única encarnação. Que o progresso é gradativo. E por isso Jesus disse: o menor do reino dos céus naquele tempo era maior do que João Batista. E quem de nós pretende ser maior que João Batista? Isso foi me consolando, porque eu vi que eu tenho bastante tempo, mas que não devo adiar. Vou me esforçar ao máximo para chegar nesse ponto. E compreendi que eu não preciso de religião nenhuma, que o Espiritismo me basta. Mas tem pessoas que ainda precisam. E nós devemos respeitar isso. Porque todas as religiões cristãs têm o mesmo objetivo: elevar as criaturas, salvo as exceções antes mencionadas. E nossa mãe católica fervorosa que era, achava na leitura da Bíblia, nas missas, um meio de se conectar com Deus. E nós resolvemos agendar para domingo agora, em homenagem à sua prática, à sua devoção, uma missa de 7º dia, aqui no bairro Teste, na igreja que tem ali, né? Às 10 horas começa. Por isso, eu mencionei no começo que eu pedi licença para sair um pouco antes, ou então o Marino antecipava meia hora. Ele prontamente aceitou, já comunicou. Vamos fazer um pouco antes, daí a gente vem aqui e faz o nosso estudo e vai dar tempo de eu chegar lá sem atropelo. Em respeito à nossa mãe, que cumpriu um papel excepcional nos educando, nos preparando para a vida com valores que não são destrutíveis. Os valores da moral, do trabalho, do respeito ao próximo, da caridade. Embora a gente seja muito pródigo em fazer a caridade ainda material, mas já demos os primeiros passos na caridade moral, que é no sentido de fazer a benemerência, tolerar o próximo, o perdão, exercitar pelo menos o perdão, não desmorecer diante das dificuldades da vida, porque sempre há uma porta, um meio de superá-las, manter um canal aberto aos espíritos superiores para nos inspirarem nos momentos de dificuldade, qual é a melhor solução. E pedir a eles que nos ajudem para encontrar a saída e também colocar em nossa vida tantas pessoas boas que nós encontramos. Esses dias que nossa mãe esteve nessa fase terminal da sua existência, tantas pessoas nos estenderam as mãos. Tantas pessoas nos estenderam apoio, a quem eu agradeço aqui de público, inclusive nossos irmãos espíritas, nossos irmãos protestantes, irmãos que se dizem ateus, porque agora já começa a se aproximar do espiritismo, se fizeram presente, passaram a noite lá com a minha irmã,
A nossa filha mais nova se diz ateia, porque foi contaminada pelas ideias, quando nós não percebemos, diante dos bancos acadêmicos, mesmo nas escolas, que afastam as pessoas da religião. E foi ela que nos alertou: olha, o cristianismo é um plágio do paganismo. Eu digo, mas se ela diz isso, tem que ter um fundamento. Eu fui pesquisar e de fato encontrei. E daí fui conversar com ela o porquê daquilo lá. E eu também já tinha assistido um filme chamado Anjos e Demônios, que é uma ficção, mas nas conversas do investigador, um sacerdote lhe diz as razões dos símbolos e de tudo mais que lá existe. Então, meus irmãos, fica o convite para quem quiser participar, e vamos fazer a nossa parte, auxiliando as religiões, para avançar nesse processo de transformação planetária, pela transformação das pessoas. Nos aproximando mais dos nossos irmãos, sejam eles de que religião for, ou mesmo daqueles que não têm religião, porque todos trazemos no íntimo uma fagulha, pelo menos, do amor de Deus, pois que é Pai de todos. E não basta querermos dizer, vamos entregar nas mãos de Deus. Eu ouvi o Alexandre Garcia dizer, quando homenageado em Porto Alegre, segunda-feira, que é o mesmo que dizer, Pai, interceda no Grenal. Para quem que vai interceder? São todos filhos dele. Hoje nos deparamos com os conflitos bélicos em diversas partes do mundo, terríveis. Mas somos todos filhos de Deus. Alguns terrivelmente equivocados e que vão ter que expiar, certamente em outras encarnações, que não há mais tempo de aprenderem nesta, de tão doutrinados que estamos. Então não alimentemos ódio, mas a compreensão. Nós já passamos por essa fase, estamos melhores. Vamos dar as mãos aos nossos irmãos das religiões diversas que existem, mesmo não cristãs, para que o Espiritismo cumpra o seu papel de elo entre a religião e a ciência, e entre as religiões. Muito obrigado. Então, vamos agradecer ao nosso amigo Wilson, que nos trouxe um tema bastante interessante, que nós devemos pensar bem no que nós ouvimos hoje aí, que realmente nos dá muitas perguntas que nós temos que pensar bastante, né? E nos traz soluções também, nos esclarecendo sobre a nossa doutrina espírita. Então, que Deus continue iluminando o Wilson, para dando essa vontade de pesquisar temas e trazer para nós aqui, para nós escutarmos e também depois vamos buscar também. Né? Então, vamos chegando ao final do nosso trabalho de hoje. Queremos agradecer o Pai amado, o Mestre amado, a permissão de aqui estarmos reunidos para o conhecimento dessas leis divinas. Também buscar o alimento do corpo físico através do passe, aqueles que no dia de hoje ainda precisam tomar o passe. Também pedimos, Pai amado, que esses fluidos curadores de paz, de fé, de esperança e cura que tem nesse momento, possa chegar a cada coração dos habitantes do planeta, principalmente nesses locais onde está tendo guerras, ódios, falta de amor, destruindo só por destruir o seu próximo, os materiais que podem muito bem usarem depois. Então, que esses corações se amoleçam e que haja mais amor no coração deles e menos ódio. E nós também fazemos a nossa parte, ao fazer as nossas orações, ao deitar ou ao levantar, lembrar desses irmãos, direcionar pensamentos para ele e inclusive daqueles que estão desencarnando nessas situações difíceis que a gente acompanha aí pela televisão. Obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso, que a nossa prece leve fluidos positivos aos irmãos que se encontram também nos leitos hospitalares ou nos seus lares. Receba esse fluido amigo da fé e da esperança. Obrigado, Pai. Vamos então fazer a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como devemos perdoar nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos de todos os males, e que assim seja. Então, estamos encerrando nesse momento a primeira parte do nosso trabalho. A seguir, virão os passos para aqueles companheiros que ainda precisam do alimento espiritual. Aqueles demais que não vão tomar o passe, um bom retorno aos seus lares, um bom fim de semana para todos.